Eu quero aproveitar que você jogou essa aqui no ar para trazer uma fala do general Heleno em que ele menciona que nos atos do 8 de janeiro ele não estava mais no poder, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar. Os acampamentos em frente ao quartel-general do Exército e de outras organizações militares nos estados da Federação estavam sendo acompanhados pelo Ministério da Defesa, por meio dos comandos do Exército, Marinha e Força Aérea. Esse acompanhamento e ações decorrentes, obviamente, não eram de responsabilidade do GSI. Também declaro e assino embaixo, jamais estive no acampamento que foi realizado em frente ao que a gente chama de Forte Apache, né? Eu nunca fui ao acampamento, não por falta de tempo, mas por falta de condições de participar do que realizavam no acampamento, que, pelo que se sabia, eram atividades extremamente pacíficas, ordeiras, que a partir da meia-noite do dia 31 de dezembro de 2022, véspera da posse do atual presidente, deixei de ser ministro de Estado. Daí em diante, não fiz mais qualquer contato com os servidores do GSI ou da Presidência da República. Portanto, não tenho condição de prestar esclarecimentos sobre os atos ocorridos no dia 8 de janeiro. Tem outro trecho também em que o general Heleno diz: eu passei o poder para o GSI, que era Gonçalves Dias. E Gonçalves Dias decidiu naquele momento não fazer alterações na equipe que veio do general Heleno. E ele falou: eu não tenho nada a ver com isso, porque o GSI ele tem condição e autoridade para fazer a mudança que ele quiser. Se ele quis manter a equipe e depois usou isso como argumento para dizer que não teve a possibilidade ou não foi avisado ou que a equipe não estava preparada para isso, é problema dele. Tá certo, não, tem toda a razão. O que eu vejo que aqueles acampamentos em frente aos quartéis, eles ocorreram de maneira orgânica. Havia, sim, não dá para tapar o sol com a peneira, um desejo de que os militares fizessem uma intervenção. Eles pediam isso abertamente. Botem ordem nesse caos, nessa bagunça, não queremos aí o presidente Lula assumindo, etc. e tal. Mas não que isso tenha partido de uma ordem do presidente Jair Bolsonaro ou do seu entorno. Tanto é verdade que havia uma reclamação por parte dos manifestantes que o Jair Bolsonaro tinha se mandado para os Estados Unidos. Presidente, fale alguma coisa, presidente, fale alguma coisa. E o Bolsonaro saiu. Então eu vejo que foi um movimento completamente orgânico e que não teve nenhuma participação na época do presidente ou do seu entorno. O que houve, sim, aí sim, alguns políticos de direita, oportunistas naquele momento, alimentavam uma esperança naquelas pessoas de que iria acontecer alguma coisa. Calma, é mais 72 horas, o meu tio é do Exército. Calma, é mais 48 horas, eu conversei aqui com o meu outro tio que também é do Exército e agora tem um plano tal, tem que esperar a GLO, não sei o quê. Isso tinha. Políticos oportunistas que, inclusive, ganharam dinheiro com isso. Isso aí, me faz um pix que eu tenho informação. Isso aí teve a rodo. Agora, que teve uma participação de fato do governo federal à época, não. Piperno. Alan, vou falar um negócio para você. Mais um pouco que você está à minha esquerda nessa história. Então, vamos lá. Você admite, então, que essas pessoas estavam lá imbuídas aí por um sentimento golpista. Um sentimento de utilização do 142. Enfim, você acabou de falar. Estou falando, elas queriam, na cabeça dessas pessoas, utilização do 142, que é um dispositivo constitucional. Eu não falei em golpe. Sim, você falou intervenção. Você usa lá um eufemismo. Intervenção, muito bem. Aí você, inclusive, já dá mais um passo à frente, ou seja, elas estavam lá também estimuladas aí por conta de discurso aí de políticos oportunistas. Teve político que alimentou então, isso sim. Já avançamos um pouco mais. Não só político, jornalista, influenciador. Perfeito. Que, olha, vai acontecer algo, mas mentira, para benefício próprio, para capitalizar politicamente. Ok, mas vamos imaginar que essas pessoas fossem ingênuas, inocentes, ou seja, elas foram iludidas por esse discurso
talvez sem comprovação na realidade de que poderia haver uma intervenção ou alguém daria um jeito de que não ocorresse após o presidente Lula. Então, já chegamos a um ponto consensual. Lembrando... Elas não estavam lá, sim. Ao longo dos programas, eu sempre falei, protestar em frente a um quartel... Claro que tem um significado, não dá para eu negar isso. É claro que tem, olha, façam alguma coisa. Agora, dizer que aquelas pessoas têm uma ligação direta com o dia 8 de janeiro e planejaram um golpe com começo, meio e fim, recursos, um golpe de Estado, não, porque elas nem tinham arma. Você não dá golpe de Estado com mangueira, carrinho de pipoca, algodão doce, Piperno. Mas alguém que estava lá estimula esse pessoal que está lá parado. Agora, vamos lá, vamos então para outras duas coisas importantes. Hoje, por exemplo, tem uma reportagem no jornal Estado de São Paulo falando exatamente da disposição do general Dutra, né, que era o chefe do comando lá do Distrito Federal, e acabar com os acampamentos, e ele é dissuadido disso pelo ministro do Exército, né, Freitas Gomes, que inclusive o chama de irresponsável, louco, maluco e tal. Você nem pode pensar nisso, que o presidente não vai concordar e tal. E hoje... E aí vem a hipótese que o nosso repórter, que alguém aqui discutiu, inclusive, de que talvez os oposicionistas não tivessem sido tão efusivos aí no apoio ao general Heleno por conta aí do efeito Mauro Cid. Isso aí foi uma questão colocada por mim. Exatamente. E eu concordo plenamente com você, porque... Deixa ele terminar o argumento dele, Gani. Veja, de fato... O tenente-coronel Mauro Cid, quando foi até lá, ele foi alvo, inclusive, quase que de um apoio messiânico aí da bancada de oposição, enfim, taxando de herói, alguém que honra as fardas, alguém que está sendo aqui, de certa forma, muito pressionado injustamente por essa CPI e tal, mas o senhor é forte, o senhor está com a gente e tal. Teve gente que falou isso, vários e vários parlamentares. Sim. Hoje, de fato, essa bancada já não estava tão convicta assim. O que eu não entendo é ainda, Piperno, qual é a ligação direta e concreta do Mauro Cid com o 8 de janeiro, do general Heleno com o 8 de janeiro. Concretamente, ainda não tem. O que teve foi uma CPMI tentando... E, aliás, pegaram o Mauro Cid em outras questões. Vamos lá. Aí leva, é joia, é vacina... não sei o quê. Mas, no objeto, essa CPMI, ela tratou de tudo, Piperno, menos do dia 8 de janeiro. À medida em que o general Heleno era questionado hoje, então começaram a aparecer essas fotos, imagens. Eu mesmo retuitei um monte. Por exemplo, tem um vídeo aqui em que está aqui, ó. O general Heleno divulga uma mensagem afirmando que o Brasil não aceitaria a eleição de um presidente bandido. Além disso, ele pediu para que os manifestantes não desistissem de um golpe. Tem até um vídeo com um texto em cima, obrigado, general e tal, o senhor está com a gente, parará. E aí tem um outro vídeo em que ele para lá de carro, cumprimenta lá umas pessoas que estão lá, enfim, se manifestando e fala, não vai subir a rampa e tal.